Vocês recebem, agora falando muito sério, vocês me recebem como boca de Deus na vida de vocês essa noite? Amém? Eu confesso, sim, que eu orei, eu pedi a Deus, eu busquei. E assim, às vezes Deus não fala. Realmente, Deus não, às vezes ele simplesmente não fala. Eu até vi um vídeo, pedaço de um vídeo, um dia desses, falando, acho que era até um pastor. Ele falava assim: você que está pedindo oração, pedindo oração não, você que está orando, esperando uma resposta do Senhor, e você fica cobrando e fala assim, mas Deus me respondeu, Deus respondeu, Ele falou não. Porque tem gente que acha que Deus vai falar sempre sim, ou que Ele vai falar da forma que a gente acha, né? Que Ele tem que falar. Mas não é assim. Deus fala de várias formas, né? Ele entra com a tua palavra de várias formas. Às vezes Ele está numa tempestade, mas às vezes Ele está no silêncio. Às vezes Ele fala através de uma pessoa, às vezes Ele fala através de uma circunstância. Ele tem suas várias formas. Vamos primeiro para a agenda da semana, porque eu acho assim, maravilhoso como nossa igreja é viva. E tem coisa para todo mundo. Sabe, para participar. Ontem, na segunda-feira, tem o culto de oração, tem os cursos de bibliologia, curso de Homem ao Máximo. Ontem teve um momento dos jovens e adolescentes aqui, que eu fiquei sabendo que foi assim, céu aberto aqui, né? O pessoal teve que um segurar o outro, não sabia o que fazia. Foi bênção, glória a Deus. Hoje, na terça-feira, é o culto em que estamos, né? Terça da resposta. Na quarta-feira, nós temos o curso de Homem ao Máximo, Mulher Única. Na próxima turma, eu te desafio, né, irmã Valquíria, a estar participando, porque é bênção demais, tem sido bênção nas nossas vidas. No sábado, agora, vai ter o aniversário de Eugenópolis. Parece, não sei se ainda tem vaga, mas o pessoal do louvor está indo. No sábado, né, Valquíria? No sábado mesmo estão indo para estar festejando lá, comemorando, louvando a Deus por mais um ano da IPV de Eugenópolis. Se você quer ir, né, entre em contato com alguém do louvor, o pessoal, o pastor Hebel, o Alex, o pessoal da secretaria, né? Domingo, 9 horas da manhã, tem o Viva Academy e o culto aqui na igreja, que acontece aqui na igreja, e às 19h30, o segundo culto de celebração ao Senhor. Amém? Está faltando alguma coisa? Amém, glória a Deus. Não está faltando nada. Muita coisa, mas muita coisa que nos edifica, não é verdade? Eu participo de quase tudo, glória a Deus. Amém. E é para a bênção mesmo, para edificar. Amém? Vamos abrir em Mateus, capítulo 7. Versículo 24. Amém? Nós vamos ler até o 28, do 24 ao 28. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve
estas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque eles ensinavam como quem tinha autoridade e não como os mestres da lei. Amém. Essa passagem começa com portanto. E para quem entende de português, portanto, quer dizer que antes tem alguma coisa. Ele está querendo, eu peguei a tradução que diz assim, olha, introduz uma oração coordenada que contém a condução de um raciocínio ou exposição de motivos anteriores. Ou seja, nada na Bíblia por acaso. Se ele falou, portanto, é porque o que está lá atrás é algo que é expressivo. Eu estou concluindo algo a partir do que eu disse antes. E é exatamente o que Jesus fez. Jesus, quando ele saiu um pouco para trás aqui, vai falar que Jesus foi tentado, bem no início, foi tentado pelo diabo no deserto durante 40 dias e 40 noites. Isso todo mundo já sabe, você já conhece essa história. E a partir de então, Jesus começou o seu ministério, ele começou a pregar. E aonde Jesus ia, Jesus ensinava, Jesus fazia milagres. Jesus ensinava desta forma, fazendo milagre, falando por parábolas, ensinando as pessoas, ensinando os seus discípulos a se comportar, a como se comportar, né? Deus já tinha deixado os 10 mandamentos, ele já tinha deixado as leis para que fossem cumpridas, mas algo estava errado. As pessoas elas não estavam entendendo exatamente o que Deus quis dizer com aquelas leis, estavam fazendo de forma deturpada até. Estavam cumprindo de forma deturpada e não havia amor àquilo. Faziam para se mostrar algo que não eram na verdade, né? E Jesus ensinava e andava por todos os lados, e o que ele fazia, o que ele falava eram coisas preciosas, era para deixar em nossas vidas uma marca. Era para deixar aqui, assim, olha, é desse jeito que eu quero que vocês se comportem. É dessa forma que eu quero a vida de vocês. Foi assim. Foi por isso que eu vim. Foi para isso. Né? Eu penso que existe um modo muito simples da gente viver a nossa vida. Só que a gente complica demais. Né? Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, nossa, mas servir a Deus é muito difícil. É muito difícil. Dói. Mas Deus nunca falou que seria fácil. Mas nós podemos tornar isso simples. Não fácil. Simples é diferente de fácil. É o que eu penso. É o que eu já experimentei na minha vida. Eu nunca vi o Evangelho como algo fácil, mas é simples. Se você amar o seu próximo como a mim mesmo, como a ti mesmo, né? Perdão. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Se você honrar o teu pai e tua mãe, são coisas simples. Olha só, para trás, um pouco para trás, não, vamos no capítulo 7 mesmo. Jesus alerta a respeito do julgamento ao próximo. Olha só, não julguem para que vocês não sejam julgados. Olha como é que é simples, mas é fácil. Porque várias vezes nós olhamos para as pessoas com um olhar de julgamento.
Nós já olhamos julgando as pessoas pelo que vemos, pelo estereótipo dela, ou por algum momento em que a pessoa se comportou de tal maneira e nós já... Assim, não, a pessoa é desse jeito. Nós criamos um rótulo em cima daquela pessoa, nós criamos um julgamento. Mas quando esse julgamento vai para a gente, fala assim, que absurdo. Quando é com a gente, é terrível, né? A gente não gosta. É algo simples. Olha só, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois desta forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. E pouco tempo eu experimentei isso. Não que eu tenha julgado alguma pessoa, mas eu me comportei com uma pessoa de tal forma, e depois eu agi da mesma maneira que aquela pessoa. Que eu a repreendia sempre, disse, olha, fulano, não pode fazer desse jeito, tem que ser desse jeito. Fulano, faz assim, é desse jeito que é certo. Aí, pouco tempo depois, eu fiz a mesma coisa. Aí teve alguém falar assim, olha, você falou de fulano, você repreendia fulano, você chamava a atenção de fulano, mas você fez a mesma coisa. Menina, aquilo me doeu uma quantidade. Eu falei assim, é verdade. Poderia ter sido mais simples. Eu poderia ter tentado entender o motivo da outra pessoa. Eu podia ter sido flexível, né, com aquela pessoa, mas eu não fui. Então, com a mesma régua, eu fui medida. Aconteceu com vocês também ou só comigo acontece isso? Só comigo, gente? Misericórdia. Olha só, persistência na oração. Tem até os tópicos e os títulozinhos aqui, olha. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e será aberta. Pois tudo que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate a porta será aberta. É simples. Mas quantos de nós estamos dispostos a pagar um preço por aquilo que nós mesmos queremos? Quantos de nós queremos passar horas e horas ajoelhado ou em pé ou deitado, buscando no Senhor uma resposta? Aqui ele fala para a gente bater, que a porta será aberta, que é para pedir. É simples. Por que a gente confunde tanto? Por que a gente dificulta tanto as coisas? Por que será? Olha só, em João 10:10 diz que Jesus diz assim, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu pesquisei também o significado de plenamente, ou pleno, plenitude. E do grego quer dizer, eu preencho. Gente, eu achei forte demais. Presta atenção. Deus quer preencher um vazio que foi colocado em nós quando entrou o pecado no mundo. A partir do momento em que o homem se afastou de Deus por causa do pecado, existiu uma ferida, um buraco, um vácuo dentro da gente, que nada no mundo pode ser preenchido. Nenhum prazer mundano, nenhuma alegria fora do Senhor pode preencher. E Deus vem e fala assim, olha, eu quero que vocês tenham vida, porque eu irei preencher. Ele quer preencher o nosso coração vazio que está dentro da gente. Porque é vazio a vida fora da presença do Senhor. Pode parecer por alguns momentos que é bom. Gente, eu ouvi de um homossexual falando isso. Ele falou assim, olha, eu vou para festas, eu me divirto horrores com os meus amigos.
Mas é tão estranho, eu chego em casa, eu tenho um vazio tão grande. Parece que aquela alegria, aquele alvoroço que eu vivi, não preencheu o que eu precisava. Porque esse vazio, ele só pode ser preenchido com o Senhor. Só que a gente não entende isso e a gente quer dificultar a nossa vida procurando meios mais fáceis. E nós não queremos pagar um preço para viver uma vida simples na presença de Deus. Existe um fundamento. Quem já construiu uma casa do zero, sabe que precisa furar muito fundo a terra e colocar bastante cimento, colocar ferragem. Não sei como é que faz direito não, mas é mais ou menos isso. Colocar bastante cimento e preparar a base daquela casa. E o fundamento é a obediência, é a verdade. Em Salmo 101, versículo 10, vai dizer isso, que o princípio da sabedoria é a obediência, porque a sabedoria é a prática em conhecimento, é a prática do conhecimento. E Jesus está alertando aqui, olha, portanto, quem ouve estas minhas palavras, tudo que eu já disse aqui, tudo que eu já mostrei para vocês, é como alguém prudente. Existe a palavra do Senhor, existe uma palavra, existe uma verdade no Senhor. E esse é o princípio da sabedoria. Essa verdade. E Ele quer que nós criamos um fundamento nele, no Senhor, nesta verdade. Jesus veio para preencher um vazio que está em nós. Mas nós precisamos ser obedientes, andar em obediência ao Senhor. Nós precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor já deixou escrito para nós. Ele já deixou, já está pronto. Você não tem que inventar a roda, eu não tenho que inventar a roda. Ela já está feita. Né, eu já tenho um ditado aí que nada se cria, tudo se copia. É só pegar a palavra de Deus e copiar. Mas é copiar todos os dias. Você pode até construir uma casa de qualquer maneira. Você pode levantar os seus muros. Você pode fazer o telhado para te cobrir da chuva. O que isso quer dizer? Você pode vir à igreja. Você pode conhecer a Bíblia por completo, de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. De trás para frente, de frente para trás. Você pode até estar participando de algum ministério. Você pode até ser bonzinho. Mas se você não andar em obediência a estas palavras, se você não vive essas palavras, não tem fundamento. Se você não traz para a sua vida, se a sua vida não está preenchida com o Espírito Santo, a sua casa, ela não está fundada em nada. Ela está sobre a areia. Uma vez, a minha cunhada disse uma coisa que eu achei muito forte. E eu guardei para mim. Ela falou, eu não lembro qual que era a situação, mas ela disse assim: Tamara, nós devemos orar, não em situações
em que nós precisamos de um socorro, nós precisamos orar antes de precisar de um socorro. Nós precisamos encher o nosso espírito com óleo novo. E isso me fez lembrar da parábola das virgens. Tinha 5 imprudentes e 5 prudentes. Enche o seu coração, enche a sua vida da verdade do Evangelho, da verdade que é Jesus Cristo, Jesus que morreu na cruz pelas nossas vidas e pela vida das pessoas que estão à nossa volta. Porque, querendo ou não, Jesus morreu pela pessoa que está perto da gente. Às vezes você não gosta muito dela, às vezes você fala assim, olha, ela é um caso perdido. Eu fui um caso perdido. Para quem viu a pregação do pastor Heber no domingo, ele contou um pouco de como eu cheguei até aqui. Eu nasci no Evangelho e os meus pais se desviaram, eu tinha uns 7 anos de idade. Então, daí eu me desviei, né? Apesar de ter os princípios no meu coração, guardados. E, um certo tempo, o meu primo começou a me chamar. Mas ele me chamava muito. Mas era muito mesmo. Que eu faço, gente, que menino chato. Meu Deus do céu. Tem algum chato na sua vida aí? Alguém tem algum chato que ficou assim, vamos, vamos, vamos? Eu acho que todo mundo tem um chato na vida. Crente chato. Eu fui uma crente chata também. Glória a Deus. E eu fui difícil. Querido, o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele não brinca de querer. Ele não dá folga. Ele está o tempo todo correndo atrás, querendo levar o máximo de pessoas junto com ele. Porque ele sabe qual que é o destino dele, ele odeia a criação de Deus e quer levar a maior quantidade de pessoas com ele. Então, todos nós somos um caso perdido. Porque o pecado entrou nas nossas vidas e na vida de alguns enraizou. Na vida de muitos. Isso criou feridas, traumas. Porque é exatamente isso que o diabo quer para a gente. Ele quer nos paralisar a qualquer custo. Ele está trabalhando a qualquer custo para nos paralisar, para nos enfraquecer, para nos matar. E quando eu falo matar, não é no sentido figurado. Ele quer te matar ou espiritualmente ou fisicamente. Eu contei há pouco tempo para a Giovana uma experiência que eu tive. Eu participava de um grupo, na verdade eu participava de algumas coisas, né? E uma delas era o grupo de evangelismo da igreja. E a gente vestia de clau, palhaço, era o máximo. Até a Aline, ela participava com a gente, era muito joia. Eram momentos, assim, bem edificantes para a gente, para a vida de outras pessoas. Mas era uma guerra. Era uma guerra. E dentro da minha casa, era uma guerra, eu não era casada ainda. Era uma guerra e a minha mãe adoecia todas as vezes que eu precisava ficar mais tempo por conta do evangelismo, por conta dos ensaios. E ela ficava extremamente doente. E teve um dia que o Alice me falou assim, amor, eu acho que você tem que dar uma freada, cuidar da sua mãe. Eu falei assim, amor, eu sei, mas eu cuido dela. A questão é mais espiritual do que você imagina. Eu falando para ele, falei assim, olha, você lembra no dia que você me deixou no banco? Na semana do evangelismo? Ele lembra. Pois é.
O diabo colocou na minha mente assim, olha, você vai atravessar aquela rua e você vai ser atropelada, porque aí você não precisa ir. Assim, do nada. Veio isso na minha mente. E eu gostava, eu amava fazer o que eu fazia, mas na hora eu falei assim, nossa, é mesmo. Eu concordei com aquele pensamento, porque eu falei, eu não vou precisar ir, né? O pessoal vai lá, eu vou estar machucada. Aí a gente estava indo a algum lugar, eu não lembro aonde. Ele parou assim, deu uma parada na respiração dele e falou assim, amor, você lembra que eu deixei o carro um pouco longe, mas eu fiquei te esperando do outro lado da rua? Eu lembro, porque eu tive esse mesmo pensamento a seu respeito. Eu saí com medo, eu fiquei te esperando com medo de você ser atropelada. Existe uma guerra muito grande para que a gente seja paralisado. Eu nem ia falar isso, nem estava aqui. Mas por algum motivo, Deus está me levando a isso. Existe essa batalha muito forte contra as nossas vidas. E aqui está falando que caiu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Essa casa não caiu porque ela estava firme no fundamento, que é a verdade da palavra de Deus, que é o Evangelho de Jesus, que é as boas novas do Senhor. Existem boas novas para nós também, para as nossas vidas. Quando nós não estamos alicerçados, quando nós não buscamos, quando nós não queremos obedecer a palavra do Senhor, andar conforme a vontade dEle, quando nós não oramos quando devemos orar, quando vem o vento, quando vem qualquer tribulação nas nossas vidas, porque a casa simboliza a nossa vida. Nós desmoronamos, nós caímos. E muitas vezes eu caí porque eu não estava firmada no fundamento, que é Jesus. O vento ele vai vir, as tribulações irão aparecer. Pedro teve ousadia, era um cara ousado, né? Jesus apareceu andando sobre as águas no momento em que estava muito vento e tempestade e aquela bagunça no mar. E Pedro fala assim, não, se é o Senhor eu quero ir. Eu quero ir, estufou o peito, né? Vou lá, eu quero ir, quero participar disso aí também. E foi. Assim, Jesus falou, então vem. Ele vai e coloca o pé dele. E ele anda sobre as águas. Mas aí veio o vento. E ele esqueceu que quem havia chamado ele podia acalmar todo o vento. Podia acalmar a tempestade. Podia trazer calmaria para o mar. Podia, não pode. E ele caiu. Mas ele gritou por socorro. Jesus é o nosso socorro. Ele está aqui, Ele está próximo de nós. A mão dele está estendida a todo tempo para nos buscar novamente. Quando eu acho o amor de Jesus é constrangedor, é inexplicável. Eu tive
Não sei se vocês já tiveram isso, mas eu tinha medo, às vezes, de chegar aqui na igreja e vir uma irmã e revelar todos os meus pecados e todo mundo saber o que eu tinha feito. E eu morria de medo disso. E teve um dia que eu falei assim, meu Deus, eu não vou na igreja porque eu estou toda avacalhada. Eu estou muito avacalhada, eu não posso ir. Mas o Espírito Santo lá dentro, vai sim. Eu falei assim, eu vou. Eu sentei na frente ainda, ousada. Morri de medo, mas sentei na frente. Acredito que era culto de quarta-feira, antes não era terça, era quarta, se eu não me engano. E eu sentei e a palavra falou no meu coração e eu vim aqui na frente. E alguém orou por mim. Eu falei assim, agora vai falar tudo que eu fiz de errado. Pelo contrário. O Senhor veio com palavras de amor sobre a minha vida. Despejou, assim, coisas maravilhosas. Que, quando eu saí daqui, eu falei assim, meu Deus, o Senhor me ama, apesar de... O Senhor me ama, apesar de eu cair. E não tem muito tempo, aconteceu a mesma coisa. Não que eu tenha ficado com medo de novo, tá, irmãos? Já tudo certo. Mas com um coração entristecido com algumas coisas, eu desci ao final do culto, sentei ao lado da minha pastora. Ela me abraçou, eu sem dizer nada para ela, ela me abraçou. E ela começou a ministrar o meu coração. E Jesus falou assim, filha, eu não esqueci. Eu não me esqueci de você. Eu sou Deus que não mudo. E dali eu desabei, eu chorava aos pés do Senhor. E Ele disse, me busca. Me busca. E é isso que eu tenho feito, tentado fazer diariamente, buscado Ele de todo o meu coração, buscado me firmar nesse fundamento que é a verdade do Senhor. Eu tenho buscado ser obediente à palavra de Deus, ser obediente à liderança que foi me imposta, porque toda autoridade é constituída por Deus, e eu então entendo que quando alguém que está acima de mim me dá uma direção, eu entendo que é o Senhor que fala. Se estiver dentro da palavra de Deus, obviamente, né? Mas para a glória de Deus nós temos pastores, líderes que são uma bênção, que buscam a verdade, que buscam no Senhor fazer as coisas, né, dar o direcionamento conforme o Senhor vai falando com eles. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Carla, do bispo Paulo, por isso. É um homem e uma mulher de Deus de verdade, né? E tem me ajudado, e muito, nessa questão de obediência, de buscar o Senhor, me desafia sempre, porque eu entendo que o Senhor quer transformar, como eu disse no início, Deus quer transformar as nossas vidas, Deus não quer que estejamos da mesma forma em que chegamos aqui, Deus tem um novo para a gente todos os dias. Nós não podemos estar da mesma forma em que chegamos, nunca. Deus sempre tem um novo, tem algo a mais, tem algo melhor para as nossas vidas. Se você, como eu disse, se você não conhece, se você não anda na verdade, se você não é obediente, a sua casa vai desabar. E você não vai ter, talvez às vezes, estrutura mais para poder se reerguer. Porque não tem um fundamento. Aí você vai colocar a culpa em N coisas.
Ah, porque fulano fez isso comigo, porque, enfim. Eu era um tipo de pessoa que colocava a culpa dos meus erros no outro. Falava assim, mas eu fiz isso porque fulano fez e fez isso. Fez e falou isso. Então eu fui e fiz. Porque eu fiquei chateada, porque eu fiquei magoada, porque como eu disse na semana passada, porque o meu temperamento é esse, dei a desculpa até do meu temperamento. Nós damos desculpas porque nós não queremos admitir que nós não estamos firmados no fundamento. Nós não estamos buscando nos encher, nós não estamos com reserva suficiente e o noivo vem. É certo que Jesus vem. O dia, a hora, nós não sabemos, mas se não vier para todos de uma vez, como diz em Apocalipse, vai vir para um e outro. Todos os dias morrem pessoas. Nós não sabemos a nossa hora, nós não sabemos o nosso dia. Nós não estamos firmados nesse fundamento. Nós não estamos com a nossa botija cheia de óleo, cheia de azeite. Nós estamos deixando as nossas lamparinas se apagarem. Porque nós queremos, como o bispo pregou alguns domingos atrás, um evangelho fast food. Vou lá, como um pouquinho e volto para casa. Do mesmo jeito, não mudei nada. Costumo até comentar, né? Nossa, que palavra forte. Se você chegar perto do bispo, falar assim, olha, nossa, que palavra forte, ele vai te perguntar, o que eu falei? Então, ou se você realmente achou a palavra forte, aquilo mudou sua vida e quer comentar, tudo bem, mas você vai saber que vai ter que responder essa pergunta para ele. Se você não souber, se você só quer falar isso com ele, nem fala. Melhor deixar para lá. Só fala para você, nossa, foi forte, mas, Senhor, me faz lembrar aqui. Eu sei que foi forte. Não tem momentos assim que você fala assim, nossa, a palavra foi top demais, mas o que ele falou? Sei que foi bom. Encha a sua botija. Não chegue aqui para se alimentar apenas para encher a sua barriga de algo que vai te dar fome daqui a pouco. Deus é um Deus que sustenta. A palavra dele nos sustenta. Ele é a água da vida. Ele fala que aquele que beber dele nunca mais terá sede. Por que nós estamos sempre sedentos? Nós precisamos causar sede nos outros. Eu ouvi algo esses dias que eu achei extremamente forte. Que o sal, ele nos dá sede. Não é verdade? Muita sede. Uma comida muito salgada, você vai beber uns 5 litros de água para ver se alivia aquele negócio. Se você for sal, porque a palavra de Deus fala para a gente ser luz e sal para o mundo. Se você for sal na vida de alguém, você vai dar sede de Jesus para aquela pessoa. E quando aquela pessoa conhecer Jesus através de você, ela nunca mais vai ter sede. Eu achei extremamente forte. Aquilo me balançou. Eu falei assim, eu preciso ser sal. Eu não estou sendo sal, não. Talvez até por causa disso. Porque ainda eu não estou firmada, ainda não tenho um fundamento, não tenho uma base forte
Talvez é porque o vento, a tempestade, ainda está me assustando. Assim como assustou Pedro. Às vezes passamos por algumas coisas que abalam a nossa fé, que mexe com a nossa estrutura, porque o vento, a tempestade, ela vai mover com as nossas estruturas. Ela vai fazer isso. Eu vivi na minha gravidez um momento, para a glória de Deus, foi um momento assim muito rápido de descobrir que a minha filha não estava no peso ideal. E a pessoa que estava, o médico que estava fazendo minha ultrassom, falou assim: olha, eu estou um pouco preocupado e eu vou orientar aqui o seu obstetra para poder repetir esse exame, porque ela está abaixo do peso. Aí a gente pesquisa no Dr. Google, né? Para deixar a gente mais desesperada ainda. E aquilo me abalou. Eu falei assim: meu Deus, apesar de saber que ela viria a nascer, mas eu tinha medo da forma que ela viria a nascer. Eu sabia porque Deus havia confirmado isso no meu coração e ninguém iria tirar. Mas eu tinha medo da forma que ela iria nascer. Aquilo me desestruturou por um tempo, né, por algumas horas. E essas coisas, elas mexem muito com as nossas emoções. Talvez a perca de alguém, talvez alguma injustiça, talvez algum problema muito grande mesmo que você tenha sofrido, uma ferida muito, muito grande, que vem à tona sempre. Eu conheço uma pessoa que ela passou na infância momentos muito trágicos para ela, e volta e meia aquilo vem à tona na vida dela e ela fica desestruturada, ela fica abalada, a fé dela esmurece. E eu tento, vamos, vai dar certo. Eu oro com ela e falo aquilo que vem no meu coração, do que o Senhor tem para a vida dela, para reanimar, para trazer ânimo. Mas na vida de todos nós é isso. Não é uma vida o tempo todo feliz, não é? Não é de tudo sorrisos, não é de tudo fácil. Mas é simples. É entender que esses momentos, se você tem um fundamento no Senhor, se você tem uma base sólida, uma base forte, se você fez como deveria fazer, se você cavou bem fundo, se você colocou a quantidade de cimento, de ferragem o suficiente para aquela base, mesmo que venham essas tempestades, mesmo que venham as tristezas no nosso coração, mesmo que a nossa fé, que venham coisas para abalar a nossa fé, nós não iremos cair, a nossa estrutura ficará de pé. O Senhor irá nos reerguer através da Tua palavra, da verdade, porque Ele vai ministrar ao nosso coração a verdade. Ele vai trazer alívio, Ele vai trazer cura. A minha Bíblia, ela tem várias referências para o que você precisar. Ela mostra, né? Se você quer saber sobre graça, ela tem as referências todas aqui sobre graça, sobre liberdade, sobre amor, sobre fé, esperança, alegria. Porque a palavra de Deus é isso. Porque a palavra de Deus, ela é a resposta para as nossas perguntas. Ela é a resposta para tudo o que nós precisamos, para as nossas dúvidas, para as nossas questões do dia a dia. A palavra nos ensina como comer, como vestir, como andar, como falar.
A palavra de Deus, ela é completa na nossa vida. Mas nós insistimos em não buscar conhecer essa verdade, em viver isso diariamente. Cara, o pessoal do Islã lá, eles nascem aprendendo que morrer é bom. Aquilo é injetado na veia deles o tempo todo. Aí quando eles crescem, fala assim, olha, você vai ser um homem bomba lá no futuro. Eu vou porque foi colocado no coração deles. Pegue a palavra do Senhor e coloque ela no seu coração. Ela é uma verdade. Ela vai te trazer luz quando você estiver em trevas. Quando você não conseguir enxergar mais nada à sua volta, ela vai te trazer luz. Ela vai te trazer alívio. Ela vai te trazer consolo. Porque ela vai te lembrar que quando Jesus foi aos céus, subiu aos céus, Ele deixou o Consolador. E Ele falou assim, olha, eu vou deixar o Consolador. E Ele mora em nós. Esse Consolador, Ele mora em nós, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas. A palavra de Deus, ela vai te lembrar isso. E você vai orar, fala, Senhor, Espírito Santo, Consolador, me consola. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele intercede por nós. E às vezes nós não sabemos como orar e nós não sabemos de fato. E você vai orar e você vai falar, você vai lembrar disso e vai falar assim, Senhor, eu não tenho palavras, mas o Senhor conhece o meu coração. O Espírito Santo de Deus intercede por mim nesse momento. Olha só quantas coisas a palavra de Deus tem para que nós possamos usar como armas, como um remédio, para que a nossa casa não seja abalada, não seja destruída pelas adversidades, por tudo que acontece à nossa volta. Às vezes há momentos de muita tristeza que você não consegue orar mesmo. Algumas vezes eu cheguei diante do Senhor e falei assim, olha, eu estou aqui. Eu estou aqui. E Ele me levantou. Porque Ele é a verdade. Ele que é o nosso fundamento. E nele nós não vamos ser abalados. A nossa confiança nele vai fazer com que estejamos firmes, que fiquemos de pé, que vai permitir que a gente saia para a rua e a glória de Deus seja resplandecida através de nós. Aí a pessoa vai falar assim, nossa, mas talvez até te conhece e vai falar assim, nossa, mas você passa por isso, mas você tem algo diferente. Porque no seu secreto, você entregou o seu coração para o Senhor, você despejou ali, porque você tem algo dentro de você que está guardado. O salmista fala, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É guardar, é andar em obediência, é fazer. Jesus, ele alerta, assim, olha, quem ouve as minhas palavras e a pratica é prudente, que sejamos prudentes, que nós possamos ser prudentes. Que nós possamos querer essa vida com o Senhor, que não
é uma vida talvez fácil, mas é uma vida simples. Tudo que Jesus pede é muito simples. É muito simples. Perdoar é simples. É só falar assim, olha, eu te perdoo em nome de Jesus. Ou falar assim, olha, me perdoa, eu fiz errado com você. É muito simples. E principalmente o perdão, ele nos traz uma paz, que é fora do comum. Experimente perdoar alguém e pedir perdão. Além de você garantir a sua salvação, você vai ser liberto daquilo que te prende. Você será liberto daquilo que te prende. Porque é isso que o perdão faz. É simples. É muito simples. Mas nós precisamos dar um passo. Nós precisamos praticar essas palavras. Nós precisamos renunciar àquilo que nós achamos, o que a sociedade acha que é certo. Porque hoje em dia está tudo virado do avesso. O que a mídia fala que é certo, o que os seus amigos ou a sua família fala que é certo. Mas não é. Não é a verdade da palavra de Deus. Não é aquilo que Deus sonhou para você. Ou se desprender daquilo que é muito difícil para você se desprender. Para você ter uma vida leve, ter uma vida simples no Senhor. Você poderia ficar de pé?